Boa tarde, estamos começando o programa Mulheres Advogadas do Século XXI e hoje nós estamos fazendo uma mesa redonda para falarmos sobre a reforma previdenciária social. E para falar sobre esse tema, nós convidamos a advogada Suzane Andrade Ferraro, ela é especialista em direito previdenciário, é atual presidente da Comissão de Direito da Previdência Social da OAB-RJ, membro do IAB e professora da UFRRJ. E também a advogada Liana Ferreira, que é membro da Comissão de Direito Previdência Social da OAB-RJ, presidente do Direito Previdência Social da Subseção de São Gonçalo e também delegada da prerrogativa da Subseção São Gonçalo. Doutoras, quero agradecer muito por terem aceito esse convite. É um tema muito polêmico, mas que vai fazer uma grande diferença para a nossa sociedade. Então a sociedade está perdida, o povo está perdido, o que é, o que não é, e o direito adquirido, como é que fica. As mulheres também estão muito preocupadas. Então agradeço muito as doutoras terem aceito esse convite, porque esse programa hoje vai ser de suma importância para toda a sociedade. Agradeço a oportunidade. Eu quero agradecer a você pelo convite. Quero dizer que para mim é um prazer estar aqui fazendo esse programa hoje. Agradecer a todos que estão aí nos assistindo. Será um grande debate aqui com a doutora Liana também, que é especialista em direito previdenciário. Então vamos começar? Vamos. Eu vou fazer uma primeira pergunta e eu vou pedir para iniciar com a doutora Suzane, que é: quais são os pontos cruciais da reforma da Previdência na opinião da doutora? Bom, hoje os pontos cruciais da reforma, vamos começar pela Constituição Federal. Então hoje o primeiro ponto que nós temos como um ponto crucial, mais importante, seria a desconstitucionalização dos direitos previdenciários, né? Porque na verdade o governo federal ele está retirando direitos da Constituição Federal e também ele está colocando alguns direitos na Constituição, mas por que ele está fazendo essa troca? Primeiro, quando ele retira direitos da Constituição para normatizar por lei complementar, como está escrito na emenda, ele vai facilitar a alteração dessas normas que agora são feitas no futuro, porque uma lei complementar tem um processo legislativo diferenciado e com mais facilidade de aprovação no Congresso do que a emenda constitucional. E ao mesmo tempo ele está colocando regras que para nós são retrocesso, né, que diminuem direitos dos segurados, regras muito rígidas que não estão na Constituição, como a pensão por morte, por exemplo, o percentual que cai, o percentual da pensão por morte. Ele está colocando no texto constitucional justamente para no futuro dificultar essa mudança, que agora é um retrocesso, é uma redução de direitos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, na minha opinião, a mudança de regime. Se você me perguntar se eu sou contra ou a favor da reforma, eu sou a favor da reforma previdenciária. O Estado brasileiro hoje ele precisa da reforma. A legislação que normatizou a Previdência como um todo, anterior à Constituição, e que transformou a Previdência de privada para pública, foi em 1960. De lá para cá nós temos 59 anos, então quase 60 anos. Houve uma mudança, né, nas características da sociedade brasileira. Então há necessidade de reforma, né? Mas se você me perguntar qual é essa forma, é uma reforma estrutural. Então a mudança de regime de repartição para capitalização da forma que está sendo feita é fulminante para o empobrecimento da população brasileira, porque na verdade o Estado ele fala em contas individuais, mas não pensa naqueles que não podem pagar uma previdência privada. Ele não pensa num sistema que na Europa se fala que é um sistema universal de proteção, e aí entra o regime de repartição, onde o Estado vai proteger os indivíduos de menor poder aquisitivo.
Então esse é o segundo. O terceiro ponto que eu acho importante de discussão e que eu acho que são fundamentais são os benefícios, a redução dos valores para menor do que o salário mínimo para os benefícios de trabalhadores rurais, de assistência social e pensão por morte também reduz, né? Esse é o terceiro. O quarto ponto que eu tenho assim como muito importante são as regras de transição, que são duras. Aliás, não existe regra de transição, desculpe. O que é muito duro é a mudança do cálculo do valor do benefício, que ele constitucionaliza, que reduz a média que era de 80%, agora vai ser de 100% de toda a vida contributiva. E para os benefícios de aposentadoria por idade, que com o aumento da carência começava com um percentual de 85% da média, agora vai ser 60%. Então há essa redução. Então esses são os 4 pontos. Se a doutora Liana quiser complementar, o que ela acha? Eu concordo com algumas colocações. Eu entendo que talvez nós possamos realmente necessitar de uma reforma previdenciária, mas eu acho que sem estudo da forma como está sendo colocado, a gente não sabe exatamente o que se precisa reformar, né? Nós vimos como pontos até do governo que inicialmente também iria fazer uma reforma tributária, em que nós não vemos até agora falar sobre isso, né? Só ouvimos falar de reforma da Previdência e também não buscam cobrar os devedores, não, na verdade, a gente cobrar da população. Eu digo da população também mais carente, que vai ser mais atingida por um suposto déficit que a Previdência vai, né, como dizem, quebrar, e nós não vamos ter uma Previdência no futuro da forma que está colocando. Essa eu também não concordo, né? Com relação, eu também não acho uma reforma justa a questão da idade mínima da mulher, né? Porque não há como a gente fazer comparação com o nosso país como outros, como eles falam, porque nós começamos a trabalhar muito cedo. Em outros países as mulheres começam a trabalhar normalmente depois da faculdade. Nós começamos a trabalhar como eu com 16 anos de idade, então alcançar os 62 é triste, e assim, é muito difícil, ainda mais para a pessoa que tem uma situação mais difícil, uma profissão mais penosa. E o que me entristece bastante também é que a população realmente está cega ao que está acontecendo na reforma. Porque as pessoas acham, não, tem que reformar, porque eles estão ouvindo isso. Então tem que reformar, não, só vai ser a idade mínima, mas esse ponto que a Suzane colocou, para mim é o que realmente dói bastante, porque as pessoas imaginam que vai ter idade mínima e você não vai sofrer ainda a redução. Porque hoje, se você aguardar a sua idade, você foge do fator previdenciário, se você não alcançar, né, os pontos, e você tem um benefício maior. Só que isso não vai acontecer, e isso eu acho que é o que dói bastante também. Você tem que aguardar uma idade mínima e começar com um benefício também muito reduzido. Então, doutora, aproveitando a sua resposta, doutora Eliana, me responda o seguinte: existe, na sua opinião, ou não uma crise na Previdência Social? Na minha opinião, começou essa crise quando eles juntaram a assistência com a seguridade, porque na verdade a Previdência Social ela tem recursos de vários aspectos, de várias instituições, não só do nosso pagamento, da nossa contribuição. Só que a forma com que eles estão colocando, eu entendo que eles plantam um déficit, em que várias associações, inclusive a Anfipe, já disse que não tem déficit da forma com que eles estão colocando, né? A gente brinca em algumas reuniões, porque teve uma planilha para um instituto importante que foi apresentada, que no final do ano sobram, por exemplo, 30 milhões, no dia 31 de dezembro. No dia 1º de janeiro, a conta começa com 0. Bem, na sua conta, se o ano fechar com R$100, vai começar com R$100 ou vai descontar a tarifa da conta. Da Previdência, ninguém sabe ainda para onde vai esse dinheiro, né? Então, assim, falar que realmente há uma crise, não, eu acredito que não. Da forma como eu vou colocar aqui nesse ponto. O que acontece? Primeiro, quando a Liana fala na reforma tributária, há um peso muito grande. Por quê? Porque, na verdade, a Seguridade Social ela é importante. Por quê? Porque você, através da Seguridade, você tem, atende aquelas pessoas que podem contribuir, que é a Previdência, né, que é contributiva, e aquelas pessoas que não podem contribuir, que é a assistência. O que acontece é que, na hora de fazer um orçamento da União, a própria Constituição exige que você tenha um orçamento, um plano da Seguridade Social. Na hora de se desenhar, de se contabilizar
O que está acontecendo no Brasil é que, na verdade, não há uma discriminação. Um pecado maior é que o nosso sistema previdenciário não tem um dos atores principais que um sistema de previdência pode ter, um atuário, ou seja, um programa atuarial justamente para definir essas regras. Agora, discordo quando ela diz que não precisa. Precisa, porque a gente não pode dizer, por exemplo, na década de 60, que você tinha, a nossa crise demográfica é muito grande. A gente tem que, baseado na atuária, a gente tem que reformar hoje, para a longo prazo, a gente poder ter um retorno. Ninguém faz uma reforma da Previdência, aí é que está o pecado do governo, porque ele alega um déficit e diz que se a Previdência for reformada, esse déficit vai desaparecer. Não vai, porque se a Previdência for reformada hoje, o que você vai ter de retorno dessa reforma de hoje só é daqui a 20, 25 anos. Então, por isso que eu sou a favor da reforma hoje. E só para encerrar esse ponto aqui, na verdade, os estudos dos economistas, existe... foi muito engraçado que tem eu vi uma palestra e o palestrante ele falou, eu posso dizer que tem déficit e posso dizer que tem superávit, dependendo de qual ângulo você vê. Mas assim, claramente você tem o maior número de pessoas aposentadas, porque a expectativa de vida subiu, um menor número de pessoas que nascem, então são pessoas ativas, né? Então você vai ter um desequilíbrio naquilo que se paga e naquilo que se tem. Quando o governo cria capitalização, o que é que ele faz? Ele diz cada um paga o seu, aí não tem problema. Mas aí é que eu digo, falta ao governo pensar em um benefício universal. Mas você não acha que, da forma como está sendo proposta a reforma, vai desestimular muitas pessoas a contribuírem? Não, o governo, ele está desestimulando, não é por causa, assim, ele dentro da reforma da Previdência, ele faz uma reforma trabalhista. E o que o governo está desestimulando é o emprego. O que acontece? Ele está, aí tem uma alteração fundamental na reforma, através desse texto, e por isso que eu digo que eu sou contra esse texto, é que ele está desmontando o sistema de financiamento previdenciário. Por esse texto, ele faz uma alteração fulminante no artigo 195, inciso 1º, que extingue a contribuição do empregador. E se ele também, ao mesmo tempo, ele está estimulando que as pessoas trabalhem sem carteira assinada, o que acontece? Ele não vai ter a contribuição do empregado. Ele vai ter a contribuição do empregador para o sistema previdenciário solidário. Vai ter uma contribuição individual. Mas, por exemplo, e as pessoas que não podem contribuir? Ou que ganham muito pouco e aí não contribuem para o sistema de capitalização. Eu entendi o que a Liana quer dizer, no sentido que ela diz que o governo não é claro ao colocar as contas. Então, quando ela diz assim, eu não concordo, esse é o meu entendimento, que o governo não é claro ao colocar as contas. E aí a gente imbrica para a questão trabalhista e econômica, e aí não tem como você não falar, que é um ponto que ela falou aqui que é super importante, que é a questão da idade do início do trabalho. Então, aproveitando, eu vou começar, vou jogar a bola, existe uma preocupação das mulheres. Muitas mulheres que já estão contribuindo, estão próximas de se aposentar, elas estão com muitas dúvidas assim, como vai ficar agora? O que eu vou fazer? Eu antecipo a minha aposentadoria ou eu espero? Como vai ficar? Então vamos falar um pouquinho do direito adquirido dessas mulheres? Na verdade, eu vou só jogar a bola e aí ela completa. O direito adquirido, quando o governo fala assim, fulano tem o direito adquirido. Direito adquirido é quando você completa todos os requisitos exigidos para a concessão de um benefício. Então assim, quem não completa... Aí você tem a questão do direito adquirido, no momento que você completa os requisitos, então, para se aposentar por idade hoje, no sistema hoje, a mulher, 60 anos, no mínimo 15 anos de contribuição. Então, se eu tiver 60 anos e 15 anos de contribuição, eu me aposento por idade.
Então eu completei os requisitos. Se a emenda vier amanhã, eu completei os requisitos, mesmo que eu não tenha pedido a aposentadoria, eu posso pedir, porque antes da emenda eu completei todos os requisitos. Mas, e se a emenda vier e eu ainda falta um ano para completar a idade? Ou faltam 2 anos para completar os 15 anos, que é o que se chama a previdência de carência. Aí essa pessoa, segundo os doutrinadores, os especialistas, ela tem uma expectativa de direito. Então, ela tem que completar os requisitos da nova lei, e aí é por isso que o governo faz regras de transição para minimizar a situação dessas pessoas. Da forma que foi feita, né? Não existe regra de transição. Simplesmente não existe. Então, do jeito que o projeto é apresentado hoje, essa regra não existe. Não. Então, aquela mulher que já vem contribuindo, digamos, ela já contribui há 16 anos. Digamos que ela até ultrapassou, mas ela está com 58 anos. E ela está na expectativa de completar os 60 anos e pedir a aposentadoria dela. Então, de acordo com esse atual projeto, isso não vai acontecer. Não, o que vai acontecer? Ela não vai ter mais vai ter que completar os 62 anos e ter 20 anos de contribuição, pelo projeto é isso. Aí ela contribuiria mais 4 anos para completar 20 anos de contribuição, que vai ser o mínimo de 15 para 20. E a média dela ainda vai ser menor. Exatamente. Aí quando eu digo que o cálculo é diferente, porque só dando um exemplo, esse exemplo que você deu, ela tem 58 anos e 16 anos. Ela teria já a carência, que são 15, e faltariam 2 anos para a idade. Então, ela daqui a 2 anos, hoje, ela... na regra de hoje. Na regra de hoje, né? Ela aposentaria daqui a 2 anos. 2 anos, com 85% da média. 16 já vai para 86. E se continuar contribuindo ainda... Aí o que acontece? É porque ela ia aposentar por idade. Então, era, no caso, 15 anos, mais 60, no caso, ela teria 2 anos, ela já teria 18 anos de contribuição, mais 60. Então, ela teria 15, 17%. Então, ela teria 87% da média. Pela regra que estão propondo, ela teria que trabalhar mais 4 anos, porque ela precisaria de 62 anos no mínimo e 20 anos de contribuição. Então, ela teria que trabalhar mais 4 anos. E quando ela completasse 62 anos, ela ia ter 60% da média. A média que hoje é 80% dos maiores, depois da emenda é 100% de tudo. Então, para a gente esclarecer as pessoas que não são do direito, né, que tem uma dificuldade maior de entender isso, então quer dizer que esse projeto, da forma que está sendo apresentado, ele vai prejudicar essas pessoas que na verdade já estão há muito tempo contribuindo e há muito tempo no mercado. Não será como está se pregando aí para os novos, para as novas pessoas que começarão a contribuir. Isso então quer dizer, porque na verdade existe essa propaganda de que é mais para quem está entrando agora no mercado, para quem começar a contribuir, que aquelas pessoas que já estão contribuindo, estão para elas não se desesperarem, tanto que houve uma enchurrada, né, no INSS, a procura aumentou muito. As pessoas que têm o direito estão alcançando, todas estão correndo hoje para buscar o... Quanto à mulher, que é assim o foco do programa, e eu acho que é importante falar, na verdade, o prejuízo da mulher é muito grande, porque a mulher, na nossa sociedade brasileira, que ainda é muito machista, a mulher, por muitas vezes, ela está trabalhando, aí ela vai casa, vai ter filhos, aí ela para de trabalhar para cuidar dos filhos. Aí ela volta para o mercado de trabalho, depois de um tempo parado. Então, para ela completar esses 20 anos de carência, é muito mais complicado do que para um homem que não sai do mercado, ele fica o tempo inteiro. Então, aí a mulher sai por causa do filho, aí quando o filho cresce, os pais estão idosos, às vezes ela deixa de trabalhar por um tempo, porque tem que cuidar dos pais ou dos sogros,
Porque, na verdade, são pais do homem a mulher também. ainda carrega essa pecha da cuidadora. E da cuidadora. Então, por isso que é dificultoso para a mulher completar esse tempo. Então, ainda mais também tem a questão da mulher ter a tripla jornada de trabalho, né? Então, a mulher continua, a nossa sociedade... Para quem está começando a contribuir, agora eu digo sempre isso, porque como eu sou professora, trabalho com os alunos mais novos, você pode ver uma mudança na nossa sociedade agora, mas para os jovens já tem mais essa ideia de eu vou cuidar do filho, vou ajudar a lavar os pratos, vou fazer alguns trabalhos, não diria doméstico, a gente fala assim, trabalhos da família, né? Trabalhos familiares. Justamente a gente está mudando essa coisa de dizer que são trabalhos da família como um todo. Mas a geração que está próxima de se aposentar é uma geração que ainda carrega aquela casta do machismo da nossa sociedade. Então a mulher ela ainda ficou muito sujeita ou submissa aos caprichos masculinos, né? Então esse é o grande prejuízo da mulher e por isso que a idade dela tem que ser menor do que 62 anos. Essa é a minha opinião. Liana pode Eu vou perguntar agora para a doutora Liana, existe a possibilidade de não precisar da reforma e isso na verdade afetaria o fato do aumento da expectativa de vida das pessoas em relação às contas do governo que não bate? Amanda, eu volto à minha primeira fala. Por que conta não bate? Qual a conta que efetivamente não bate? O governo não apresenta isso. O governo não fala. É muito fácil a gente falar que tem déficit e o governo sempre pegou um valor muito alto da Previdência de DRU para pagar as contas do governo. Como assim a gente tem déficit? Quem tem déficit não empresta dinheiro a ninguém. Então, que déficit é esse? Não dizer que existe, nós temos realmente uma expectativa de sobrevida maior, sim, mas já houve uma alteração legislativa no sentido da Previdência, porque quando eu comecei a trabalhar, minha aposentaria por 25 já passou para 30 e hoje eu nem sei mais, do jeito que a reforma está se apresentando. Então isso cria uma insegurança muito grande para as pessoas. Penso que deveria realmente, vamos fazer um planejamento, um estudo, um orçamento, um atuário, que é o que realmente todos os estudiosos da matéria falam que nos falta, né, para saber que realmente qual seria o déficit, qual seria a expectativa de sobrevida real do brasileiro. Nós temos um país muito grande, temos desigualdade de emprego, de realidades totalmente diferentes com relação à idade também. Como é que isso seria empregado para o nosso país, porque a realidade do Sul não é a mesma do Nordeste. Então isso também nós temos que ver que uma reforma, ela não pode vir e modificar a vida de um país inteiro de uma forma sem nenhum estudo, simplesmente pela vontade de uma pessoa, que é hoje, né, a proposta apresentada pelo ministro, que ele simplesmente impõe uma proposta, que graças a Deus várias pessoas estão se levantando contra. Eu não posso dizer assim, você é totalmente contra a reforma, a questão da idade mínima, mas eu sou a favor de não se ter uma reforma sem um estudo aprofundado, porque aí fica difícil você responder uma pergunta como essa, que é uma pergunta que vários estudiosos fazem em várias entrevistas, e você vê que uma resposta verdadeira a gente não tem como fazer, porque a gente não sabe realmente qual é essa expectativa, qual é esse real déficit que eles dizem que teria, entendeu? Doutora Suzane, dentro da resposta dela eu lhe pergunto, como ficaria o olhar internacional para o nosso país se não houver essa reforma? O que nós sofreríamos? Na verdade, a reforma existem várias questões envolvidas com a reforma da Previdência. Na verdade, existe o olhar externo sobre o Brasil fundado nessa questão de milhões, um déficit de bilhões de reais. Então, assim, economicamente falando, se nós temos um déficit de bilhões de reais, nós somos um país totalmente falido. E você não vai querer investir num país falido. Então, assim, em termos de economia internacional, nós perderíamos muito de investimento externo no Brasil, o que gera economia, o que gera emprego, entendeu? O que gera desenvolvimento, né? Então, isso a gente perde muito, né? Eu ainda tenho, né, uma fala de que
talvez não exista uma clareza, não exista uma clareza na colocação do déficit. Por quê? Porque, na verdade, no nosso sistema de financiamento brasileiro, quando a Liana fala que se misturou no sentido de que, na verdade, existe um orçamento, existe um plano que tem que ser apresentado. O que não se faz é se apresentar aquele plano que está previsto no artigo 165 da Constituição Federal. Entendeu? Então, o governo, através da DRU, que ele retira dinheiro, né? E aí passou uma medida provisória. Então, assim, não é uma coisa que o governo passa aleatoriamente. Foi aprovado, virou uma lei. Hoje você tem, né, uma desvinculação da receita da União de parte do déficit. Então, isso tem que ter um olhar mais aprofundado, nesse sentido, sim. Então, chegando na reta final, eu agora faço uma brincadeirinha com todas as nossas convidadas. Eu vou falar uma palavra que vier na cabeça das doutoras. As doutoras respondem. Vou começar com a doutora Liana. Advocacia. Amor. Democracia. Respeito. Reforma. Dúvidas. Tolerância. Importante. Doutoras, quero agradecer mais uma vez. Eu acho que o programa hoje foi maravilhoso, me esclareceu muito e eu tenho certeza que vai esclarecer muitas pessoas que assistam ao nosso programa. Então, mais uma vez, muito obrigada. Ficamos por aqui. Eu finalizo sempre com aquela frase da Luri Lutz: somos mulheres, somos meninas, fortes como aço e delicadas como o mais fino cristal. E eu peço a todas e todos que se inscrevam no canal. A sua participação é importantíssima para que o programa continue. E se gostou, deixa um link lá pra gente e mande perguntas também. Obrigada.